Bom dia, pessoal! Como nos vídeos anteriores, nós falamos sobre movimento de contracultura, falamos sobre movimento hippie, maio de 68. Dentro de toda essa conjuntura, desse contexto, tanto político quanto social e econômico, é muito importante que a gente fale sobre o movimento feminista. Mas, como é um movimento muito mais abrangente do que podem supor, né, as pessoas julgam muito sem saber, é claro que um vídeo não é suficiente para falar sobre todo o movimento feminista e os seus impactos na sociedade, a necessidade de falar sobre ele. Então, nesse vídeo, eu vou fazer um compilado geral falando sobre as 3 principais ondas feministas dentro desse contexto e também as vertentes do feminismo, não todas, claro, porque é impossível, até porque eu quero trazer de forma mais concisa no vídeo. Então, as vertentes do feminismo que se originaram dessas ondas feministas que nós veremos nesse vídeo em específico. Porque a necessidade de falar desse movimento feminista, além de ser um tema que faz parte desse contexto que temos estudado, a atualidade dele sempre, porque nós ainda vivemos num mundo em que o patriarcado impõe as suas regras, num mundo ainda que, em tese, prega a igualdade, mas na prática não é isso que nós vivenciamos. Mulheres ainda ganhando menos do que os homens, mulheres ainda tendo seus corpos objetificados, suas opiniões deslegitimadas. Então é cada vez mais necessário, sim, falarmos sobre o que é o movimento feminista, que é muito mais do que essa busca pela igualdade. E, inclusive, lembrando, não vou falar nesse vídeo sobre isso, porque senão ele ficaria muito extenso, mas as mulheres são vítimas de uma violência absurda, não só uma violência física, quanto a violência psicológica, patrimonial, uma série de violências que precisam sim ser discutidas. Num próximo vídeo a gente pode combinar, eu combino com vocês e a gente grava, eu gravo esse vídeo e a gente deixa rolar, de repente talvez depois um debate. É que agora, como nós não estamos podendo nos encontrar em sala de aula pessoalmente, algumas coisas se tornam mais difíceis, mas a informação é acessível, basta que a gente queira também, além da informação, ter o conhecimento. Afinal, informação e conhecimento não são sinônimos. Vamos ao que nos interessa, senão eu falo demais, vocês sabem, e acabo tornando o vídeo mais extenso do que deveria ser. Bom, já que nós estamos falando de ondas feministas, né, a história e as vertentes desse feminismo que são originados dessas ondas, lembrando que existem outras vertentes que nós não falaremos nesse vídeo, é importante também dizer que as reivindicações de vários grupos sociais que se sentiam oprimidos ao longo da história, elas sempre existiram, inclusive reivindicações de mulheres. Muitas mulheres que não se conformavam com a condição de opressão e se rebelaram, e pagaram um alto preço por isso, tá? Então, não surgiu só nesse contexto da década de 60, não, surgiu muito antes, inclusive a gente vai falar sobre isso, mas muito antes do próprio iluminismo, onde surge a Revolução Francesa, né, e alguns questionamentos com relação aos direitos das mulheres como cidadãs também, já que não eram tratadas dessa forma. Muito antes disso, houveram mulheres que questionaram seu papel e acabaram se rebelando contra o sistema e pagando muito caro por isso. A Idade Média nem se fala, mulheres que pelo fato de conhecerem ervas medicinais e terem algumas práticas de curandeirismo, vamos dizer assim, foram consideradas bruxas e foram mortas em nome de uma estrutura política, econômica, social e religiosa. Mas não só, ao longo de toda a história houveram mulheres que levantaram sua voz, assim como outros grupos que se sentiram oprimidos. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Mas nós vamos focar aqui nesse momento, tá? Desde a primeira onda, que surge ali, né, no século XIX, mas ela tem uma origem, na verdade, no século XVIII. Por conta do movimento iluminista, por conta da Revolução Francesa, é sobre isso que a gente vai falar, tá? O pensamento de uma época, ele define a estrutura da sociedade. E essa estrutura que vai começar a ser questionada. A primeira onda feminista, a gente pode dizer que a origem dela está no século XVIII, muito ligada ao iluminismo e
a própria Revolução Francesa e passa, né, a vir um questionamento ainda maior no século XIX, claro, como decorrência desse movimento. Mas lá no Renascimento, logo no início dessa sociedade que a gente diz dessa Idade Moderna, já que didaticamente a gente divide em períodos da história, já no Renascimento já havia um questionamento, porque afinal de contas você questiona um sistema opressor e a mulher, onde é que ela cabe aí? E nós tivemos mulheres como Artemisia Gentileschi que questionavam o direito de poder estudar, por exemplo, foi pintar, o pai, naquele cenário específico o pai permitiu, mas ela é uma mulher que é violentada por um amigo do pai que era pintor, ela denuncia, mas ela é totalmente desacreditada naquela sociedade, então ela vive a opressão de sua época. Até hoje nós vemos as mulheres serem acusadas, né, de vítimas, elas passam a ser culpadas pelo assédio, pelo estupro, até com crianças, infelizmente, recentemente, nem vou falar sobre isso, porque senão aí a gente se perde. Bom, vamos lá. Essa primeira onda, então, mostra que a pauta principal feminista dessa primeira onda era questionar a busca pelos direitos à igualdade, alcançar uma igualdade aos homens, né? Estar no mesmo patamar de direitos e também o direito à educação, até porque as mulheres perceberam que elas eram oprimidas justamente porque também não tinham acesso à educação em todos os seus aspectos, a não ser a educação doméstica. Afinal de contas, houve uma construção cultural que dizia que o espaço público de poder cabia aos homens e o espaço privado, doméstico, cuidado com os filhos e do marido, cabia à mulher. Bom, então a primeira onda feminista busca como principal pauta uma igualdade de direitos, acesso à educação e uma relação mais simétrica entre o seu casamento, aonde a opinião dela também seja legitimada. Essa primeira, né, pauta discutida por essa primeira onda feminista que ganha sim realmente repercussão no século XIX, mas tinha vindo ali desde o século XVIII esse questionamento. Afinal de contas, o movimento iluminista, o famoso século das luzes, em que os filósofos questionavam o direito à igualdade, à liberdade, surge com muita força, mas e a igualdade das mulheres? Então é preciso falar sobre isso, né? É preciso que a gente questione. O próprio Voltaire, que é um filósofo iluminista, que aliás é o pseudônimo dele, né? O nome era François-Marie Arouet, mas para poder participar de protestos, chegou a ser preso, usava o pseudônimo de Voltaire. O próprio Voltaire, que pregava tanto a liberdade de expressão, tinha um pensamento um tanto quanto retrógrado com relação às mulheres. Então é importante que a gente questione esses pensamentos de uma época. E as pessoas que estão nos espaços de poder e que, portanto, constroem também uma nova estrutura social. A Revolução Francesa, que sabemos que tem como lema liberdade, igualdade e fraternidade, pautada, né, esse lema pautado nos ideais iluministas do século XVIII, a Revolução Francesa eclode em 1789, temos um vídeo só sobre a Revolução Francesa para quem quiser recordar. E durante a Revolução Francesa, quando a burguesia orienta o povo, né, que era o terceiro estado, a invadir a Bastilha, que era a prisão política, representando ali o fim da monarquia absolutista, mas não o fim da monarquia definitivamente naquele primeiro momento, nós acompanhamos o surgimento em 1791 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, junto ali com o projeto da Constituição, da primeira Constituição durante a Revolução Francesa, que teve um processo que durou 10 anos. No entanto, essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão falava literalmente dos direitos do homem, porque não era o homem no sentido de ser humano, homens, mulheres e crianças, não, era homem. Então surgem mulheres que vão questionar, inclusive muitas mulheres que participaram ativamente da Revolução Francesa e que questionam por que esse cenário não se modifica. Então algo está errado. Inclusive uma mulher conhecida como Marie Gouget, que utiliza um pseudônimo de Olympe de Gouges, ela cria, em 1791, a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Porque ela quer que a mulher seja vista também como uma cidadã, como alguém que é sujeito de direitos. No entanto, na prática não há modificação, inclusive a Olympe de Gouges, que era o pseudônimo dela, foi guilhotinada pelos jacobinos, que eram a ala mais radical, que era a pequena burguesia, né? E que
mandou Olympe de Gouges para a guilhotina. Essa mulher é totalmente, né, deslegitimada e ela é silenciada, como tentaram fazer com as mulheres ao longo de toda a história. Outra mulher que se destaca nesse período, nesse caso não é na França, mas na Inglaterra, Mary Wollstonecraft. É uma mulher que também questiona os ideais e pensamentos de uma época, a estrutura dessa sociedade opressora para as mulheres, e ela escreve um livro chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher. E, no entanto, também não é ouvida. Hoje se fala muito mais nela e na importância que tem a obra, principalmente numa época como aquela, mas naquele momento ela não conseguiu grandes mudanças. Porém, fazia parte, obviamente, desse movimento, dessa primeira onda feminista. No século XIX, que de fato é o auge dessa primeira onda feminista, nós acompanharemos o movimento sufragista. A luta pelo direito ao voto. Mulheres que se levantam, tem um filme, aliás, muito bem feito, chamado As Sufragistas, que vão mostrar que no diálogo elas não tinham conseguido nada até então. Haja vista as obras da Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft e tantas outras mulheres que questionaram e jamais foram ouvidas, pelo contrário, foram silenciadas mais uma vez. Então as sufragistas percebem que elas precisam questionar esse sistema opressor de uma outra maneira. E vai ser um pouco mais agressivo e violento, sim. Vão jogar pedras em congresso, em reuniões de homens, porque elas querem participar do espaço público e querem participar dos espaços de poder. Porque só assim elas conquistarão a tão sonhada igualdade de direitos. O movimento operário também ganha uma grande força, inclusive de mulheres operárias. E nessa época do movimento sufragista, se destaca uma inglesa chamada Emily Davidson, porque ela tentou colocar, alguns falam que era um broche, mas segundo os documentos e pelas pesquisas que eu fiz, ela tentou colocar uma faixa do movimento sufragista no cavalo do rei Jorge, porque naquela época, na Inglaterra principalmente, o hipódromo, né, ficava lotado, porque era uma forma também de alienação social, e o rei fazia parte daquela, né, ia assistir esses espetáculos de corrida, e a imprensa ia para aquele lugar. Então no século XIX, que a gente está vivendo esse auge de novos instrumentos, inclusive de comunicação, quando Emily Davidson tenta colocar a faixa no cavalo do rei George, ela teria ficado presa e ela foi arrastada e acabou morrendo em consequência disso. Algumas pessoas julgam que na verdade ela cometeu suicídio mesmo para chamar atenção para o movimento, mas os depoimentos da época, alguns registros, dizem que não, que ela ficou presa e ela acabou morrendo. E aí a repercussão foi ainda maior. Ela se tornou uma mártir do movimento sufragista, Emily Davidson, por conta desse episódio. Então essa primeira onda tem uma série de questionamentos e que vai culminar num depoimento. Quando se forma uma Convenção Nacional das Mulheres, percebe-se que, sobretudo, essas mulheres eram brancas. Essa primeira onda feminista também exclui uma outra classe, que é a classe das mulheres negras. Então, começa-se um questionamento, né, que vai levar à segunda onda feminista, a partir do depoimento e do discurso emblemático de uma ex-escrava chamada Sojourner Truth, em que ela vai dizer: vocês dizem que as mulheres, né, são bem tratadas, se referindo aos homens, e que os homens até ajudam elas a subirem nas carruagens, abrem portas, são gentis com elas, mas com que mulheres vocês são gentis? Com as mulheres brancas. E nós, mulheres negras? E ela faz um questionamento, e eu? Por acaso eu não sou mulher? Inclusive, esse discurso muito emblemático, que é muito maior do que esse pedacinho que eu citei, é o título de um livro da Bell Hooks, que é uma grande feminista negra, ativista política norte-americana, e que o título do livro é E Eu Não Sou Mulher, né? E eu acaso não sou mulher? Vale muito a pena a leitura, inclusive para reflexão, lembrando que quando nós estamos falando, a gente tem que ver qual é o nosso lugar de fala. Eu, como mulher branca, eu não sei, jamais vou saber o que passa uma mulher negra, mas eu, como professora, preciso mencionar esses movimentos e esses pensamentos. Vocês desculpem, gente, aqui em casa humanamente, assim, é impossível gravar em qualquer horário do dia com barulho, né? Tem barulho, por conta da rua. Enfim, então essa ideia do feminismo negro começa a surgir aí, nessa passagem da primeira onda feminista para a segunda onda feminista, então nessa passagem do século XIX para o século XX. Alguns nomes se destacam também no final da primeira onda feminista, porque algumas mulheres que lutavam pelos seus direitos e se declaravam feministas,
elas começaram a buscar uma vertente mais socialista, anarquista. Como grande socialista, a gente tem a Flora Tristan. A gente tem também nomes que se destacam com relação a mais proximidade a teorias marxistas, como a Clara Zetkin e Alexandra Zontai, né? Kollontai, perdão. São nomes que eu me embaralho às vezes. E uma anarquista, que na época ficou muito famosa, Emma Goldman, que são nomes que vocês podem pesquisar depois com mais calma. E aí, então, nós vamos falar da segunda onda feminista, que abrange da década de 60, 1960, século XX, até mais ou menos a década de 80, 1980. Essa segunda onda percebe que, embora por lei alguns direitos de fato tenham sido conquistados, na maioria dos países, as mulheres, na maioria, mas não em todos, as mulheres tinham conquistado o direito ao voto, o direito também a serem votadas, poder ocupar espaços de poder. Embora isso tenha de fato acontecido, na prática não era isso que se verificava. Isso não tinha se concretizado, essa igualdade ainda não havia sido conquistada. Basta a gente olhar no nosso país para o Congresso, Senado, né, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Quantas mulheres nós temos? Se numericamente somos maioria, segundo o último censo, 52,2% somos de mulheres, nós não chegamos a ocupar nem 9% no Congresso. Ou seja, nem nós mulheres votamos nas mulheres, alguma coisa aí está errada, mas a gente vai questionar num outro vídeo, tá? Nessa segunda onda feminista, começa um questionamento. Como é que a gente conquista o direito na teoria, mas ele não se concretiza na prática? E por que ainda permite, então, persiste a submissão feminina? O que é ser mulher? Começa uma série de questionamentos e 3 nomes são fundamentais para entender essa segunda onda feminista que vai da década de 60 até 80. Primeira delas, Simone de Beauvoir, filósofa francesa, ativista política, escritora, que escreveu vários livros, mas o livro mais emblemático e que tem um símbolo muito grande para o movimento feminista é O Segundo Sexo, que tem 2 volumes. Eu comprei, inclusive, eu li quando na adolescência e quis reler, obviamente, na vida mais adulta. São 2 volumes, né? Inclusive a frase mais emblemática está na capa do primeiro volume: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque a Simone de Beauvoir, ela vai dizer o seguinte: o sexo é biológico, mas o gênero masculino, feminino, é construção cultural. É uma construção da sociedade. Quando você diz para o homem, ele não pode chorar, você está determinando um espaço para ele. Quando você dá para ele de presente um carrinho, uma bola, você diz que os espaços públicos pertencem a ele. Mas a mulher recebe um fogãozinho, né? A gente vai determinando espaços delimitados, papéis sociais que são construídos por nós, até muitas vezes sem percebermos. É claro que o livro dela é muito mais profundo do que isso. É que eu estou resumindo para a gente poder falar, né? É impossível falar de uma obra que tem 2 volumes num vídeo em que eu vou mencionar tantos outros nomes, não apenas o dela. Para entender O Segundo Sexo tem que ler, tem que buscar realmente, e eu acho que ler e reler, porque eu percebi, lendo pela 3ª vez, que eu ainda não tinha enxergado algumas coisas, que passei a enxergar nessa 3ª leitura, conversando com outras amigas que também, né, se engajam nesse movimento. Bom, além da Simone de Beauvoir, que é esse grande nome, que eu acho que é o livro, quando alguém me pergunta o que eu faço para entender o feminismo, eu acho que o primeiro livro tem que ser O Segundo Sexo. Né? Essa mulher que é tida como sexo frágil, jogada para escanteio, enfim. A gente precisa questionar essa construção de gênero da mulher como aquela que é submissa, que deve obedecer ao marido, servir a marido e filhos. Parece que nós ainda estamos lá em Atenas, né? Na Grécia Antiga. Aliás, a música do Chico, Mulheres de Atenas, ainda é tão atual. Carol Hanisch também é um outro nome extremamente importante, inclusive porque a Carol Hanisch ela é um pouco mais radical, porque ela está percebendo que essas questões femininas, elas ainda são tão deslegitimadas pelos homens, e dentro daquele movimento, ela é uma americana, e dentro daquele norte-americana, perdão, e ela questiona, né, ela participa daquele movimento de contracultura que rejeita alguns valores da década de 50 como consumismo exagerado, uma série de questões, e ela continua questionando, e ela usa uma frase emblemática que faz parte desse chamado feminismo mais radical, não radical no sentido de ser agressivo, tá, gente? Não é essa a grande questão. Ela quer descobrir a origem da opressão, porque ela fala que só quando a gente conseguir descobrir a origem, a gente vai mudar a estrutura.
Então é mudança de estrutura que ela propõe. E aí a frase que ficou muito emblemática da Carol Ranishi é: o pessoal também é político. Porque ela diz assim, é a estrutura política social de uma sociedade que reflete nos espaços privados. Que é por isso que dentro de casa as mulheres também são silenciadas e oprimidas, e a gente sabe disso, né? Outra mulher filósofa, feminista, também norte-americana nesse caso, né? A única francesa que eu estou citando é a Simone de Beauvoir. Nesse caso é a Beth Friedman. A Beth Friedman se destaca imensamente porque ela é uma dona de casa que começa a questionar o seu espaço. E aí ela escreve um livro chamado A Mística Feminina. Ela diz que as mulheres vão adoecer cada vez mais porque quando elas perceberem que elas não têm realmente voz e que elas não vão conquistar enquanto elas continuarem estando dentro de casa. Aliás, né, a Simone de Beauvoir dizia que o que liberta a mulher é o trabalho, é a conquista da independência financeira, porque só assim elas poderão realmente, de fato, se impor. Na maioria dos casos, de fato, é assim que acontece. Tá? Tô falando na maioria porque há mulheres que conquistam o seu espaço sendo donas de casa e que são respeitadas porque encontram homens também extremamente generosos e inteligentes o suficiente para entender que eles são iguais. Mas a gente sabe que não é o caso da maioria das mulheres, que encontram opressão, violência e submissão. Então é uma reação da Beth Friedman como dona de casa a partir da sua vivência. E ela começa a questionar a sua vivência e questionar esse patriarcado, que representa então esse final aí da segunda onda feminista. E a terceira onda feminista viria ali a partir da década de 90, alguns dizem que vem até os nossos dias. A partir da década de 90, porque a gente vai encontrar alguns recortes. Porque percebe-se que o movimento feminista, até então, não estava olhando para outras mulheres, como por exemplo as mulheres negras, as mulheres lésbicas, homossexuais, né? As mulheres trans, inclusive os homens trans. Então, entender o papel dessas pessoas. É claro que eu não sou a especialista, tá, gente? Eu estudo sobre, no caso das mulheres e homens trans. Mas o mínimo que a gente pode é ouvir essas pessoas. Eu acho que o nosso papel nesse caso não é de fala, é de escuta, tá? Bom, e é nesse recorte que a gente busca, então, entender que existem mulheres diversas e com necessidades também muito específicas e que elas não podem ser abandonadas. É por isso que nós encontramos tantas vertentes do feminismo. Bom, com relação às vertentes do feminismo, a partir dessas ondas, da primeira, da segunda e da terceira onda, eu vou dar uma resumida pra gente poder encerrar o vídeo e não ficar tão extenso pra vocês, que eu acho que eu já falei demais. Num próximo vídeo eu prometo falar de violência contra a mulher e especificar um pouquinho o caso do Brasil, tá? Com relação à primeira onda feminista que nós falamos, que foca na busca por igualdade de direitos, acesso à educação e simetria dentro da relação do casamento, nós teremos um primeiro feminismo que está ligado inclusive àquela onda da Revolução Francesa, liderada por uma burguesia que busca o liberalismo econômico. Então, o feminismo liberal, podemos dizer assim, que busca apenas igualdade, não está questionando a estrutura da sociedade. Então, não busca mudança de estrutura, tá? Também temos um feminismo marxista, que surge aí a partir dessa primeira onda, ligado a movimentos operários de mulheres. A segunda onda já traz um feminismo mais radical, com a Carol Ranishi, por exemplo, que vai questionar qual a origem da opressão para poder, de fato, mudá-la. Então ela busca mudança de estrutura. Ela quer que as mulheres sejam sujeitos históricos, que elas sejam protagonistas da própria vida. Porque só sendo protagonistas da própria vida a sociedade vai se modificar, né? Por isso que falam que quando uma mulher, né, e principalmente quando uma mulher negra, ela se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E aí a gente vem para a terceira onda, que está ligada de fato ao feminismo negro, aonde tem inúmeros nomes importantes, mas a gente tem que necessariamente falar de Angela Davis, Bell Hooks. Angela Davis tem livros que são essenciais para entender do que ela tá falando. Mulheres, Raça e Classe, porque é o lugar de fala dela, tá? A liberdade é uma luta constante, porque ela sempre vai ser questionada. Mulheres, Cultura e Política. Tem muitos outros, mas esses três eu acho que são... Desculpa, gente, que pena, né? Esse som atrapalhando a gente bem no final do vídeo. Esses três livros dela são essenciais, tá? Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis. Mulheres, Cultura e Política. E A Liberdade é uma luta constante. Aliás, eu quero reler. E eu estou relendo
Quem tem medo do feminismo negro, da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, ativista maravilhosa, que tem muitos vídeos na internet que devem ser ouvidos, porque melhor do que ela, né, eu não vou falar, óbvio, sobre o feminismo negro. E também tem, com relação a essas questões de gênero, porque a gente precisa olhar para outras mulheres, porque existe uma pluralidade, uma mulher que surge com a teoria queer, que é a Judith Butler, em que, claro, eu vou falar superficialmente mesmo, mas ela vai questionar, ela vai dizer que gênero é uma construção cultural, sim, mas ela também diz que a biologia tem um discurso ligado à sua época e que determina espaços muito delimitados segundo o sexo. O sexo feminino tem um jeito de se comportar porque a própria biologia traz esse discurso. É muito profundo, né? Ela não nega a natureza. Ela não nega a natureza, mas ela questiona os discursos que estão por trás dessa ideia do sexo. Então vale a pena ler, porque é impossível entender Judith Butler falando superficialmente sobre uma frase, né, um recorte de um pensamento que é tão profundo, tá? Tem outras, claro, mas a gente precisa, eu acho que se a gente focar em alguns nomes que realmente assim são a base desse pensamento, a gente consegue entender melhor. Lembrando, não falei de todas as vertentes feministas, tá? Essas são aquelas que aparecem ligadas originalmente às 3 primeiras ondas feministas que eu trouxe aqui nesse vídeo pra nós, tá? Eu vou parar o vídeo e depois gravo um próximo pra gente falar de violência contra a mulher também.